pedir aos irmãos que abram em Mateus capítulo 19. Nosso último momento é um texto que vai nos ensinar como quebrar as amarras desse mundo. Porque para alcançar a plena satisfação em Deus, eu preciso parar para aprender de onde vem essa satisfação, somente no Senhor, aprender a não reclamar, não murmurar, entrar no caminho de santificação e, por fim, quebrar qualquer corrente que ainda me prenda a esse mundo. Esse texto de Mateus 19, a partir do verso 16 até o verso 22, conhecidíssimo texto da igreja, o jovem rico. Espero que ele nos ensine a esse respeito. Mateus 19, verso 16 em diante. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Só até aí. Vamos orar ao Senhor. Nessa manhã fria, Senhor, nós queremos pedir que a Tua palavra aqueça o nosso coração. Cuide, Senhor Deus, da nossa alma. Nos faça nos desvencilhar, nos soltar, nos quebrar qualquer laço, Senhor Deus, que ainda nos amarre a esse mundo, a esse século perverso. E que o Teu povo saia daqui pleno de satisfação, entendendo que só nos tesouros dos céus é que podemos encontrar a alegria verdadeira. O Senhor começou nos dizendo: alegrai-vos no Senhor. E agora, quando nos encaminhamos para o fim dessa jornada, o Senhor mais uma vez nos alegra, dizendo que há algo de muito superior na vida eterna. Cuida do nosso coração para que ele seja humilde o suficiente para ouvir a Tua voz. Cuida do nosso corpo para que ele esteja atento. Tenha vigor, Senhor Deus, para poder enxergar as maravilhas do Teu Evangelho. Sobre todas as coisas, glorifica o nome do Teu Filho no nosso meio. Abençoa esta igreja para o louvor da glória do Senhor. Amém. O que é que custa para você o Evangelho? Eu não estou falando o que é que custa em termos de salvação, o que você fez para ser salvo. Nós já vimos que não há preço para a salvação, que não o preço de Cristo, do sangue do Senhor. A questão é: o que foi que você precisou deixar nesse mundo para poder ser um cristão genuíno? Quais foram os seus desejos que precisaram ser subjugados à palavra de Deus? Suas práticas que já tiveram que tomar um outro destino? As suas pretensões de vida profissional, familiar? O que foi que mudou na sua vida? O que é que o Evangelho mudou na sua vida? Qual é o custo dele? Salvação é de graça.
A santificação tem um custo. Para seguir Cristo, há um custo, há um preço que você precisa pagar. E você tem que pagar. Senão nunca você vai encontrar a paz, a tranquilidade e a satisfação que só Deus pode nos trazer. Olhe para a sua vida e compare com a vida desse jovem. Esse era um jovem, o texto começa dizendo assim, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou. A narrativa não começa dizendo quem é o jovem, não fala da idade dele, não fala da posição dele, isso vai ficar para depois. Porque imagine você, quando o evangelho é pregado para alguém, ele é alguém, ele não é uma pessoa simplesmente por conta da classe social, por conta da posição que ele ocupa em determinado cargo, ou pela cor da sua pele. Não é assim. No evangelho, quando você se chega, por exemplo, a primeira vez foi apresentado o evangelho num culto, você é alguém. Você é alguém que de alguma maneira vai ouvir pela primeira vez as maravilhas do evangelho. Então toda a sua posição vai ficar de lado. Não importa se você é jovem, se você é velho, se você é branco, se você é preto. Mais uma vez, isso não faz diferença nenhuma. O evangelista é sábio em dizer, alguém chegou aos pés de Cristo. Talvez pela primeira vez você chegou, alguém chegou como esse jovem aos pés de Cristo. O que é que ele tinha de especial? Algumas características. O texto vai dizer que esse homem era um homem de pouca idade. Ou seja, alguém de pouca idade é alguém que tem saúde, tem vigor físico, tem força. Então, alguém que, quando olha para si, tem uma certa suficiência. Ele era um jovem, mas não era somente um jovem. No texto correlato, o texto paralelo, lá em Lucas, capítulo 18, verso 18, lá Lucas diz assim, ele era um jovem nobre. E algumas traduções vão dizer que ele era um príncipe. Que homem é esse? Ele tem saúde e ele tem posição social. Ele começou a ser descrito como alguém. Mas o texto vai afunilando para que você entenda. Esse alguém tem nome. Esse alguém, ele tem um trabalho. Ele tem posição. Ele é nobre. E no final do texto, o texto diz que ele era rico. Dono de muitas propriedades. Aqui está o tripé da autossuficiência humana. Juventude, riqueza e posição. Talvez você diga assim, eu sou jovem, mas nem tenho dinheiro e nem posição. Mas a Bíblia não tem problema com dinheiro e posição. A Bíblia tem problema com o estado do seu coração. Que certamente é jovem e dentro de si pode trazer uma posição acima dos seus irmãos e uma riqueza de coração que é contrária à pobreza que o Evangelho nos ensina. A pobreza daquele que não pode. Porque qual é a linguagem do Evangelho a respeito do pobre? Nós já vimos outras vezes aqui. A questão não é posição social, não é a conta bancária da sua família. A questão é como você se enxerga a respeito de Deus. Qual é a sua relação com o Criador? Porque quando você é rico, você não precisa de Deus. A riqueza espiritual é essa. A pobreza espiritual é quando você diz assim, eu não posso alcançar a salvação, eu não posso ter nada de Deus. Isso é ser pobre. Então você mesmo sendo pobre financeiramente falando, pode ser rico de coração. E pode se identificar com esse jovem
mesmo não sendo nem príncipe, nem um homem cheio de dinheiro. Mas seu coração pode estar numa posição superior aos irmãos, e você pode também se confiar no seu vigor físico, como se a juventude lhe garantisse vida eterna, e você pode ter um coração soberbo. Mas deixa eu pensar com você sobre isso. Esse homem, ele não tinha simplesmente figuradamente essa posição, essa riqueza e essa juventude. Ele tinha tudo, né, materialmente falando. Ele era nobre, ele era rico e ele era jovem. Mas veja o detalhe. Ele chegou aos pés de Cristo e ele tinha uma falta. Porque não tem riqueza no mundo, nem posição nessa terra que possa resolver esse problema. A falta que você tem no coração. O vazio que o homem tem no coração. É por isso que ele se chega a Cristo. Então, o jovem que parecia ter tudo, agora chega aos pés do Senhor e diz assim: como eu posso alcançar a vida eterna? Como é que eu posso alcançar a vida eterna? A maneira dele tratar Jesus Cristo é uma maneira até estranha, mesmo pensando na época do século I. Veja na sua Bíblia. Ele diz assim, verso 16: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A resposta de Jesus é: porque perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Antes de ele começar a falar diretamente sobre vida eterna, ele tinha um conceito a respeito daquele homem, Jesus Cristo. E aí há uma divergência aqui, alguém vai dizer: então Jesus Cristo não é bom, porque ele diz bom só tem um, que é Deus, então Jesus Cristo não é Deus? Não é assim que o texto deve ser lido. Não tenda por esse lado. A questão é, ele não conhecia Cristo como Deus. Então, alguém que não conhece Cristo como Deus, como vai chamar ele de bom? Como alguém que não conhece Deus pode olhar para um homem e dizer: você é bom? Então Jesus está corrigindo a visão que ele tinha de homens. Você não pode olhar para um homem e achar que ele é bom, porque bom só existe um. Só existe um. No final do texto, Jesus Cristo vai mostrar que ele é Deus, ele oferece a bondade, ele demonstra misericórdia, ele fica cheio de compaixão, ele é Deus. Mas nesse ponto, ele está aqui tratando de uma visão errada que esse jovem tinha. Ele olhava para o homem e confiava a sua salvação no homem, que ele não sabia que era Deus. Então cuidado, irmãos. Cuidado a quem você confia a sua salvação. Você deve sim confiar e respeitar nos pastores, confiar e respeitar os presbíteros, os diáconos da igreja, os seus pais, mas você não confia sua salvação a homens. Sua salvação depende exclusivamente da obra de um que é homem, mas que é Deus também. Bom só existe um, que é Deus. Então ele pergunta, a grande questão desse jovem é: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Qual era o problema que ele tinha? Ele queria alcançar a vida eterna. Esse é o problema do homem que sente vazio no coração. Ele sabe, né? Tá encravado no coração do homem o desejo pela eternidade, o senso de religião, a semente da eternidade está encravada no seu coração. E você pode já estar satisfeito com a sua condição eterna, ou você pode estar insatisfeito. E a insatisfação faz com que você busque resolver o seu problema. Como é que ele queria resolver o problema? O texto diz: ele queria alcançar a salvação. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O nosso coração naturalmente não deseja ser salvo.
deseja sim alcançar a salvação. E isso é tão grave que Jesus, quando vai responder, ele conserta mais um equívoco desse jovem. Olhe para a sua Bíblia. Verso 17, ele diz: bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida. Não é alcançar a vida, é entrar na vida. Porque alcançar é esforço próprio. Entrar, eu sou passivo. Eu não busco, eu não tenho poder, eu sou dependente. Então Jesus está ensinando aqui como é a salvação. É pela graça. Você não alcança, você é alcançado. E entrar, lembra mais uma vez das duas propostas de vida que você sempre tem. Mateus capítulo 7, você tem verso 12 e 13. Ou você entra pelo caminho estreito, de porta estreita, ou pelo caminho largo, de porta larga. Os dois caminhos estão sendo apresentados aqui. Qual caminho você vai seguir? Jesus disse: você deseja entrar na vida. Então, para entrar na vida, o texto diz, final do verso 17, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Alguém pode, de fato, entrar na vida eterna guardando os mandamentos? Ora, Jesus sabe que é impossível para um homem, desde a queda, guardar os mandamentos perfeitamente. Então, por que ele aponta isso para o jovem? Porque ele diz que poderia. O jovem queria fazer alguma coisa. Ele diz: então, se você quer, se você ainda vive lá nos escombros do pacto da graça, do pacto das obras, lá de Adão, onde a lei era a questão principal para a sua salvação, então vá ser filho de Adão e viva conforme o mandamento. É interessante que se você ler Gênesis 17, verso 1, quando Deus vai falar com Abrão, ele diz assim: Abrão, tão somente anda na minha presença e ser perfeito. O que é perfeição? Perfeição é retidão. Retidão é andar conforme a lei. Mas o homem não pode mais andar conforme a lei. Então, se você continua lendo Gênesis 17, você entende lá que Deus refez uma aliança com Abraão. Uma aliança que foi construída no capítulo 15, quando no verso 6 o texto diz assim: Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Como é que Abraão foi salvo? Ele não foi salvo pela guarda da lei, por ele mesmo. Ele recebeu a justiça de outro por meio da fé. Nem mesmo a fé é o motivo pelo qual você é salvo. Você é salvo pela fé, não por causa da fé. Entenda muito bem isso. Quem lhe salva é a justiça de outro. Então Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Então Abraão foi declarado justo, perfeito. Não por ele mesmo, mas pela a obra de outro. Jesus está dizendo assim: você quer, você deseja tentar, então olhe os mandamentos. E ele começa a listar quais são os mandamentos. Olhe para a sua Bíblia, verso 18. E ele lhe perguntou, esse jovem perguntou: quais mandamentos? Seria a pergunta. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Cumpra os mandamentos. Quem conhece um pouco da lei do Senhor sabe que Jesus não citou todos os mandamentos e ele escolheu uma parte específica dos mandamentos. A segunda tábua, como é conhecida, a segunda parte da lei, que diz respeito ao meu relacionamento com o próximo. Eu com o próximo. Eu com a criação do Senhor. E ele joga isso, né, na frente do jovem. Você cumpriu isso aqui? Veja qual é a resposta desse jovem. Respondeu-lhe o jovem, verso 20. Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Veja que arrogância. Manda mais. Isso aí eu já consegui.
Eu acho interessante, irmãos, é que Jesus não repreende esse jovem. Já percebeu isso? A história continua. E Jesus não repreende. Jesus diz, você é um mentiroso. Ele não diz isso. Jesus sondava muito bem o coração dele e sabia que tipo de justiça estava sendo falada aqui. É justiça exterior. Porque, sabiamente, Jesus propôs a segunda tábua da lei. Porque é aquela tábua que mostra ao homem quando ele é justo ou não. Veja, olhe, não matarás. Ele lembrou da vida dele e ele pensou, eu nunca matei ninguém. O que é matar? Não tirar a vida. Ele entendia que o não matarás era só isso. Não compreendeu que Jesus Cristo, no capítulo 5 em diante, lá no Sermão do Monte, ele explica que não matar não é só não tirar a vida, mas é preservar a vida, é não odiar, é não ter ira, né, uma ira que não seja santa. Isso é quebrar o mandamento. Mas externamente, porque essa parte é interna, é do meu coração, externamente esse homem nunca tinha quebrado o mandamento. Então ele disse, eu nunca matei. E o outro teste, não adulterarás. Ele pensou, eu nunca deitei na cama com uma mulher que não fosse minha esposa. Então eu não quebrei esse mandamento. Jesus também disse, lá em Mateus capítulo 5, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, disseram a vocês, não adulterarás. Eu digo, se você tiver um pensamento impuro com a mulher, você já adulterou com ela. É o conceito da obra interior, mas não está sendo tratado isso aqui. Ele disse, eu também nunca adulterei, nunca quebrei esse mandamento. Não dirás falso testemunho, eu sou um homem que fala a verdade, eu procuro falar sempre a verdade, eu nunca quebrei esse mandamento. Eu respeito as autoridades, verso 19, honra teu pai e tua mãe. E o resumo da segunda tábua, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É bem verdade que um mandamento não foi citado aqui, o 10º mandamento, não cobiçarás, vai ser tratado depois. Mas do 6º ao 9º, ele disse assim, tudo que o Senhor mandou, eu já fiz. E ele não recebeu repreensão. Isso é que é intrigante. Ele não foi repreendido. Eu digo isso, irmãos, porque é para nossa vergonha. É para nossa vergonha. Muito provavelmente esse jovem, em termos externos, em termos de convívio social, ele era um homem reto. Ele era um homem digno, honrado, honesto, correto com o que fazia. E é para nossa vergonha. Sabe por quê? Porque às vezes os ímpios dão melhor testemunho do que nós crentes. Porque às vezes você vê um homem ímpio fazendo negócio e ele é mais honesto do que os crentes. Porque você ouve a palavra de muitos ímpios e você dá crédito, e às vezes você não consegue dar crédito à palavra de um crente, porque você sabe que ele é mentiroso. Isso é para nossa vergonha. Jesus não disse que ele era perfeito, mas Jesus também não repreendeu ele naquilo que ele estava pensando. Externamente ele era um homem correto. Às vezes você quer pregar o evangelho para alguém, não sei se você já passou por isso, e você começa a falar do evangelho, e a pessoa de bom grado começa a ouvir, né? Ela dá crédito às suas palavras, ela tira tempo para lhe ouvir. Aí você diz assim, vamos lá na igreja, conhecer minha igreja? A pessoa diz, vou não porque fulano que é crente fez isso comigo, ciclano fez aquilo comigo, comprou, não pagou, e esse tipo de mau testemunho. O evangelho não deixa de ser evangelho e poder de Deus por conta das nossas atitudes. Mas às vezes nós perdemos algumas oportunidades pelo testemunho que é dado. Às vezes os filhos da luz demonstram menos luz do que os filhos das trevas.
se aqui uma nova geração está se formando, talvez 2 gerações estejam aqui reunidas, lembrem-se disso. Cuidado com o seu testemunho. Cuidado como você vive. Como você se relaciona no colégio. Como você faz prova na faculdade. Seja honesto. Se comprou, pague. Se prometeu, faça. Se disse que vai, esteja lá, na hora. Seja uma pessoa de bom testemunho. Porque até os ímpios, muitas vezes, são melhores do que nós. A ponto de Jesus não exortar esse homem naquilo que ele havia dito. E o texto continua. A pergunta final, no verso 19 e 20, aliás, foi: que me falta ainda? Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus no verso 21. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ora, lembre-se que o 10º mandamento não foi tratado ainda. O que é que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Sabiamente Jesus deixou esse mandamento para depois. Você quer ser perfeito? Você quer alcançar a salvação? Então faz o seguinte: vende tudo o que você tem. Qual é o problema do 10º mandamento? Paulo disse assim: eu só vim saber o tamanho do meu pecado quando a lei me apontou e disse: não cobiçarás. Ora, qual era o problema de Paulo? Paulo era um homem cobiçoso, rico. Não, o problema de Paulo não era a riqueza material, mais uma vez. O problema de Paulo é que ele, por muito tempo, foi orgulhoso com a posição que tinha. E aí eu não ia deixar de citar Filipenses. Abra comigo, Filipenses capítulo 3. A descrição do apóstolo Paulo. Verso 4, ele diz assim: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quem era Paulo? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada, veja, a base é a fé, mas a justiça é de Cristo. O que é que Paulo está me ensinando aqui? Porque Paulo é completamente diferente do espírito daquele jovem. O jovem, ele queria alcançar com a sua força e com a sua riqueza espiritual e material. Então Jesus foi no ponto. Jesus foi cirúrgico e arrancou do coração dele onde estava o ídolo. O seu problema é que você é um homem cobiçoso. E Paulo um dia, lembrando-se de quem ele era, muito semelhante àquele jovem, ele disse assim: quando a lei apontou meu pecado, e ele cita o 10º mandamento, não cobiçarás. Então eu resolvi deixar tudo para ganhar Cristo.
eu resolvi deixar o mundo e todas essas coisas por causa de Cristo. E eu julguei que estas coisas do mundo, a minha posição, a minha honra, né, a minha reputação, tudo isso é refúgio. A palavra mais literal seria lixo. Lixo perto de Cristo. É nada perto de Cristo. Eu lhe pergunto, como um homem pode deixar o mundo, como um jovem pode deixar o mundo, que oferece tanta coisa aparentemente boa, tantas coisas que você possa se deslumbrar, deixar tudo por conta de Cristo. Um determinado autor da nossa época, Ryan McGraw, tem alguns livros já em português, mas ele diz assim: você só pode trocar um amor por outro amor, trocar o mundo por Cristo, se você encontrar nele um amor superior. Ninguém deixa uma coisa pela outra se for 6 por meia dúzia. Ninguém deixa uma coisa pela outra se a primeira era melhor e você vai trocar por uma pior. Você só vai ser plenamente satisfeito em Cristo quando você entender que Cristo é superior a esse mundo. Quando você entender que não há amizade nesse mundo, não há casamento nesse mundo, não há festa nesse mundo, não há prazer nesse mundo que seja comparável a Cristo. Paulo disse assim: eu rejeitei todas essas coisas por causa de Cristo, porque Cristo é superior e todo o resto é lixo. Tudo mais é lixo. E eu deixo por conta que eu encontrei um amor superior. Quem é o amor maior da sua vida? O que é que lhe prende aqui nessa terra? O que é que vai fazer você se levantar segunda-feira pela manhã para trabalhar ou estudar? O que é que faz você voltar para casa todo dia e não pensar em morrer, em tirar sua vida? Responda-se a você mesmo. Qual é o bem maior da sua vida? Voltando lá para Mateus 19. Finzinho do texto de Mateus 19, Jesus tem uma conversa com os discípulos sobre a salvação e ele diz que é improvável, é impossível até, dificilmente, um rico entra no céu. Por quê? Porque o rico depende dele mesmo. Então, Jesus diz aos seus discípulos: mas aquele que deixar tudo por mim, ou seja, aquele que encontrar em mim a plena satisfação da sua vida, esse vai alcançar a vida eterna. Aí Pedro diz: nós já deixamos tudo, Senhor. O que nós vamos receber? A mesma promessa que o jovem rico recebeu. Qual é a promessa? Verso 21, ele disse assim: vende tudo e terás um tesouro no céu. Qual é a promessa que você tem? Um tesouro no céu. Jesus disse assim: Pedro, verso 28, em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração, veja, quando alcançar a regeneração no céu, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tribos, em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que é que você precisa deixar por Cristo? Tudo.
tudo é tudo. Se seu pai ou sua mãe lhe impedem de servir a Cristo, Cristo vem primeiro. Se seus amigos não são amigos que estão caminhando para a mesma Jerusalém celestial, então você deixa seus amigos. Você deixa todos eles. Se a sua pretensão profissional vai lhe levar para longe de Cristo, conversarmos ontem, o pastor e eu, sobre profissões que fazem você trabalhar no dia do Senhor. Então você deixa a sua profissão por Cristo. Porque você encontrou um bem superior, um amor maior. Mas quem deixa tudo por Cristo não fica sem nada. Eu tive muitos amigos antes de me converter. Mas nenhum deles se compara aos meus irmãos em Cristo. Alguns deles, daqueles que andavam comigo, alguns daqueles, quando eu me converti, nunca mais tive contato. Foram meus amigos enquanto era conveniente. Meus amigos em Cristo. Muitas vezes eu passo 6 meses sem vê-los. E a gente vai a Maceió e é muito bem recebido. A primeira vez que eu os vejo, nós somos muito bem recebidos. Você perde para ganhar muito mais. E na igreja local, às vezes você não está com seu pai e sua mãe congregando juntos. Mas você ganha muitos pais e mães ali. Ninguém perde nada por Cristo. Você deixa o que é menor para alcançar o maior. Então você não tinha ninguém. E você diz assim, agora sou eu e Cristo. Aí Cristo apresenta a igreja. E diz, aqui estão seus pais, os presbíteros, os pastores e os diáconos. Aqui estão seus irmãos. Numa igreja como a de vocês, muitos irmãos. Aonde você pensou em ter tantos irmãos? Às vezes você diz assim, eu era filho único. Eu não sou mais filho único. Eu tenho muitos irmãos. E onde eu chego, eu sou acolhido. Porque eu deixei tudo por conta de um amor maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Família, bens, poder, tudo eu entrego por Cristo. Mas esse jovem não foi capaz de deixar tudo por Cristo. Volte para o texto, Mateus 19. Ele ouviu Jesus dizendo, verso 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vai, vende tudo, e terás um tesouro no céu. Qual a diferença aqui, irmãos? Você tem tudo na terra. Eu estou lhe propondo você ter um tesouro no céu. A que Senhor você vai servir? Ao Senhor que lhe recompensa na terra ou ao Senhor que lhe recompensa no céu? Está posto aqui 2 caminhos. Estão postos 2 caminhos para você seguir. Ou o tesouro no céu ou o tesouro na terra. É o Evangelho. Acabou de ser apresentado o Evangelho da graça. Ele viu que por meio das obras ninguém consegue alcançar a salvação. Então ele vai ser apresentado ao caminho, ou seja, a entrada na vida eterna. Qual é a reação do jovem? Ele saiu triste. Deixa eu analisar com você aqui alguns detalhes dessa saída do jovem, da retirada dele. Em primeiro lugar,
antes de vermos a parte negativa, tem algo de positivo nesse homem. Porque ele não quis ser joio no meio do trigo. Ele não quis ser pedra de tropeço para ninguém. Ele não quis ser aquele ímpio infiltrado no meio dos crentes. Pelo menos ele se retirou. Se você é lobo em pele de cordeiro, se você por muito tempo, ouvindo o Evangelho domingo após domingo, sempre recusou ter Cristo como seu maior bem, eu lhe apresento esses dois caminhos. Ou você deixa tudo por Cristo, ou deixa a igreja de Cristo. Muito, muito maior será o juízo daqueles que, vivendo no meio dos crentes, tentaram tirar os crentes do caminho. Então se resolva hoje. Não seja um ímpio no meio dos justos. Você não vai ser salvo no meio da multidão. O Senhor conhece exatamente o seu coração. Ele conhece na individualidade. Você vê, o texto, muitas vezes ele começa a tratar da multidão e depois ele afunila e fala de uma pessoa especificamente e trata de tudo a respeito dela, porque Deus conhece você. Então não se infiltre na multidão para tentar ser salvo como se Deus fosse salvar rebanho, sem analisar ovelha por ovelha. Nisso ele tinha algo bom, ele foi honesto. Ele se retirou dali. E o texto diz que ele ficou triste. Ele ficou triste. Retirou-se triste. Quantos domingos você não já viu isso? Ou você mesmo já sentiu isso? Termina o sermão e você está triste. Ora, o sermão ele tem essa função também de esmagar o nosso coração. Existe um ponto em cada sermão que você diz assim, eu estou perdido. E é trabalho do pastor fazer isso com você, mostrar a lei primeiro. E você sai dali esmagado com a lei. Mas no final, sempre tem a esperança da graça. Os dois caminhos apresentados, o caminho das obras, que vai levar à perdição, o caminho da graça, que lhe leva à salvação. E o pastor tem esse segundo trabalho, apresentar a graça do Evangelho. É verdade que até os crentes, às vezes, confortados pela graça, ainda saem um pouco tristes porque sabem dos seus pecados. Mas nós não saímos abatidos a ponto de deixarmos a presença de Deus. Porque o Evangelho confortou o meu coração, apontou o meu erro, esmagou meu ego, quebrou a minha soberba. Mas ele também me confortou. Então eu não saio dali me retirando da presença do Senhor. Eu vou continuar a semana na presença do Senhor. Mas você pode também, ao término desse sermão, ao término desse acampamento, talvez amanhã, depois que sair da igreja, sair dali simplesmente triste, abatido, porque o seu coração foi revelado. Como esse jovem, que tinha posição, riqueza, juventude e boa reputação. Mas Jesus arrancou lá de dentro o ídolo do coração dele, e expôs a vergonha. O seu ídolo está sendo exposto agora. Como você vai sair daqui? Porque tem dois tipos de tristeza. Essa que é confortada pelo perdão do pecado em Cristo. E a outra tristeza, que quando termina o sermão, você fica assim constrangido, mas daqui a pouco já começa a jogar bola e fazer trilha, e você não está mais triste com aquilo. E você vai levando a vida cristã assim. Um pouquinho de tristeza e muita alegria.
palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos diz. O choro pode durar uma noite. A alegria vem ao amanhecer. Mas não diz isso para você, ímpio. Se você não crer no Senhor, essa palavra não é para você. É o contrário. A alegria pode durar um acampamento. A tristeza vai vir na eternidade. Não brinque com o que está sendo dito aqui. Não saia daqui simplesmente triste. Se entristeça pelo seu pecado. Lembre-se da palavra do Senhor. Deixe tudo. Troque o seu amor menor por um amor maior. E encontre em Cristo o tesouro do céu. Aí, meu irmão, quando você voltar para casa, provavelmente vai ter muitas tristezas, noites e dias de tristeza. Mas a alegria vem ao amanhecer do dia do Senhor. Todo domingo, quando ouvimos a voz do Senhor Deus nos chamando por meio do ministro do Evangelho, ao amanhecer do dia, é muita alegria para a vida do crente. Ele passa um dia todo na presença dos seus irmãos. Ele que perdeu tudo por Cristo, agora ele tem tudo novamente. As forças dele estão sendo renovadas em todo aquele dia. E esse dia é só um antigozo, uma sombra, um pedacinho do que vai ser o céu. Se você deixar tudo por Cristo, ainda que você não tenha nada, você já está plenamente satisfeito. Porque na eternidade, nada vai faltar. Quando você lê lá Apocalipse 21 e 22, diz assim, que na Jerusalém celestial não vai precisar de luz do sol, nem da lua, nem de estrelas, porque nada falta. Cristo é a luz que vai iluminar nossa eternidade. Nada vai nos faltar naquele dia. Estão postos 2 caminhos para você seguir. Quem é você? O jovem rico que confia na sua juventude, posição e nos seus bens, entenda isso espiritualmente. Ou você é um homem que, entendendo o Evangelho, como fizeram os discípulos, deixou pai, mãe, irmãos, filhos, amigos, por conta de Cristo. O que custa o Evangelho para você? Eu espero que custe muito, porque Deus vai lhe retribuir muitas vezes mais. Que Deus abençoe, irmãos, ricamente a vida de vocês. Que dê plena certeza de salvação e plena satisfação em Cristo. Amém.